A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Deus me deu um tema para essa mensagem, o tema é: a renúncia gera honra. Amém? Toda renúncia gera um peso de honra. Verso 23, capítulo 9 de Lucas, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Amém? Vamos ler o verso 23. E dizia a todos: se alguém negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Podem se assentar. Amém. Estava meditando esses dias sobre o tema da renúncia, né, na vida do cristão. E Deus começou a ministrar e a palestrar durante essas semanas sobre essa palavra. Deveria ter sido pregue no domingo passado, mas teve aquela chuva forte e não podemos estar aqui reunidos. Mas o Senhor, pela sua vontade, nos deu essa chance de estarmos pregando essa palavra sobre renúncia, que é um tema que é muito atual e ao mesmo tempo é um tema que tem sido esquecido. É um tema chave da Bíblia, mas que quando nós olhamos para a nossa geração, muitas das vezes nós não achamos isso em nossas vidas. Muitas das vezes nós não vemos palavras que nos levem a ter uma vida de renúncia, que nos leve a cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou. E nessa palavra ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós começamos a falar sobre renúncia, nós começamos a analisar a vida do próprio Messias, do próprio Jesus, que sendo Deus, humilhou a si mesmo e veio na forma de servo, na forma humana, para nos servir e se entregar como ovelha muda no matadouro. Ele que tinha todo o poder nos céus e na terra, ele que deveria ser servido, mas veio para servir à mesa. Ele que veio para lavar os pés dos discípulos, quando deveria os discípulos se ajoelhar aos seus pés e lavar os seus pés, como Maria fez, lavando os seus pés, enxugando com seus cabelos. Ele que deveria ser adorado, ele falou: não, bom é o Pai. Bom é o Pai. Muitas das vezes ele não queria nem receber a adoração. Quando ele fazia um milagre, ele falava: não fala para ninguém que eu fiz isso. Quando ele levantava um paralítico, ele falava: não fala para ninguém, guarda para você, não diga que foi eu que fiz esse milagre. Mas muitas das vezes, aqueles que recebiam o milagre não conseguiam guardar e espalhavam as boas novas, dizendo que tinham se encontrado com ele e que ele tinha efetuado o milagre em suas vidas. Mas não era o desejo dele. O desejo dele era que eles guardassem aquele milagre para com ele e com Jesus. O desejo dele não era se exaltar como os fariseus faziam, batendo sino, fazendo orações nas praças públicas para dizer que eram mais santos ou que eram mais poderosos do que os outros. O desejo dele era que aquilo que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. O desejo dele era que ele fizesse a obra de uma forma simples, sem querer ser o popstar, sem querer chamar a atenção para si mesmo,
uma vida de renúncia, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho do Deus Altíssimo, ele estava sempre se colocando na forma de servo, ou seja, Jesus, se colocando sempre na forma de servo, nunca querendo chamar a atenção para si mesmo, nunca querendo um holofote, uma luz em cima dele, para ser o centro das atenções, mas sempre querendo servir. E o seu serviço que fazia com que a multidão viesse após ele. O seu serviço fazia e atraía com que as multidões viessem para servir a ele. E quando nós falamos sobre uma vida de renúncia, nós começamos a olhar de Gênesis a Apocalipse. Em cada livro da Bíblia você vai ver um exemplo de renúncia. Em cada livro da Bíblia você vai ver que quando Deus chama alguém para servir a Ele, para uma grande obra, primeiro essa pessoa tem que renunciar a algo para provar a Deus que ela merece o chamado e merece o direito de servir ao Senhor. Antes de começar qualquer ministério, todos que foram chamados por Jesus tiveram que optar entre renunciar a algo da sua vida, deixar para trás, abdicar, negar o seu próprio direito, negar o seu próprio orgulho, para poder servir, para poder tomar posse do chamado. Foi falado hoje sobre Moisés. Em Êxodo, quando Moisés é chamado, ele está dentro de um palácio, do palácio de Faraó, sendo servido, com servos, com empregados para o servir, tendo a melhor educação dentro do Egito, no palácio, de ciência, de filosofia, de tudo que poderia ser ensinado, Moisés tinha a melhor alimentação, banquetes diante de Faraó. E aí Deus o chama, e quando chama fala: Moisés, renuncia a isso tudo, renuncia a esse palácio e vai para o deserto pastorear o meu povo. Quando ele vai para o deserto não tem mais banquete. Quando ele vai para o deserto não tem mais água potável a todo momento. Quando ele vai para o deserto ele não tem mais servos para o abanar, para servir, para levar, para fazer a vontade dele na hora que ele queria. Quando ele vai para o deserto, ele não tem mais os guardas de Faraó para o proteger. Quando ele vai para o deserto, ele não tem mais uma cama confortável para deitar. Quando ele vai para o deserto, ele tem que abdicar, ele tem que renunciar tudo que ele tinha, o direito a se assentar como segundo abaixo de Faraó, o direito de se assentar num trono, o direito de ter uma vida admirada por todos que o cercavam, para ir para o deserto, viver na dependência de Deus. Quando ele queria comer algo bom, quando ele queria comer um banquete, bastava um estalar de dedos, os servos vinham para o servir. Mas no deserto ele tinha que ter uma vida de submissão, de renúncia, orar e esperar na dependência do Senhor, para que o Senhor enviasse as cordonizes, para que o Senhor enviasse a carne para ele comer. Quando ele estava com desejo de comer carne, lá no palácio de Faraó, bastava apenas um pedido. Mas lá no deserto, ele tinha que se submeter à dependência de Deus e esperar a hora e o momento que Deus iria mandar o alimento para ele. A hora e o momento que Deus iria mandar o maná. A hora e o momento que Deus iria enviar água para ele beber. A hora e o momento que Deus iria enviar a nuvem para o sol não molestar. A hora e o momento que Deus ia enviar à noite uma coluna de fogo para não fazer ele morrer de frio no deserto. Se submeter. Mas a renúncia que ele fez lá do palácio de Faraó, lá na frente, nós vemos que Deus o honra, fazendo o maior líder de Israel, sendo conhecido como amigo de Deus, sendo lembrado por nós até hoje na Bíblia por causa de uma opção: renunciar. Vemos em Gênesis Abraão renunciando também, saindo de uma cidade rica, Ur dos Caldeus, uma das cidades mais ricas, a capital da Mesopotâmia,
regada por 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, uma cidade que tinha uma agricultura muito rica, uma cidade que tinha fartura, porque onde tem rio, tem plantação. Ur dos Caldeus foi a primeira cidade a usar a irrigação para fazer plantações. Era uma cidade que tinha muito alimento, era uma cidade arqueológica, era uma cidade com muito comércio, era uma cidade com muito recurso. E aí Deus fala: sai daí aonde você está com recurso humano e vai para onde eu vou te mostrar, Abraão. Para onde? Para o deserto peregrinar. E lá no deserto eu te farei uma grande nação. Vai para uma terra onde eu te mostrarei ainda. Tu nem sabe, mas eu vou te mostrar. Larga tudo que você tem, Ur dos Caldeus. Larga essa cidade rica. Larga o conforto de estar perto da sua parentela, dos seus pais. E vai para uma terra onde eu te mostrarei. Lá na frente, Deus ainda faz mais um teste. Quando ele está com quase 100 anos de idade, Deus dá Isaac para ele, fruto de uma grande espera, um milagre que ele demorou muito tempo para poder receber. E aí quando ele recebe a sua bênção, o seu filho, o Senhor leva ele para o monte e fala: Moisés, me dá a tua bênção. Abraão, me entrega a tua bênção. Me entrega o teu Isaac. Depois dele esperar tanto tempo com sua esposa Sara, Deus pega e manda ele devolver aquilo que ele tinha esperado, para ver se o coração dele estava em Isaac, na bênção, ou se estava no Deus que deu Isaac para ele. Se estava nas mãos do Deus que deu a bênção, ou se estava no coração do Deus que deu a bênção. Se ele estava apegado às bênçãos que Deus poderia dar a ele, ou se ele estava servindo a Deus, independente de receber ou não receber, independente de Deus pedir de volta aquilo que tinha dado, se ele iria continuar servindo a Deus em todas as circunstâncias. E aí ele vai e mais uma vez renuncia o seu direito de ser pai. Por que direito? Porque ele adquiriu aquele direito, ele esperou anos para receber aquela bênção e era direito dele. Assim como Ana, em 1 Samuel, também renuncia o direito quando ela recebe seu filho Samuel, e ela pega e devolve aos pés de Eli, para que o seu filho fosse criado para o serviço de Deus. Sabe o que é isso? Uma mãe esperar para ter um filho, uma promessa, um milagre, e quando ela recebe, ela devolve, ela renuncia o direito de desfrutar de uma promessa. Mais um tipo de renúncia, quando Deus nos dá, mas não deixa a gente desfrutar. Quando Ele nos entrega e fala: viu, é bonito, agora me devolve. Só vai ter só o tempo de amamentar. Quando a promessa começar a crescer, começar a ficar bonita, aí você me devolve. Quando nós vemos o Senhor chamando Pedro, Ele fala: Pedro, vou te fazer pescador de homens e não mais de peixe. Mas o interessante é que quando Ele chama Pedro, Ele não chama Pedro com um barco vazio. Ele leva Pedro para o alto mar, manda Pedro jogar a rede. Pedro joga a rede, enche o barco de peixe, e na hora da provisão, na hora que o barco está cheio, na hora que a empresa está começando a andar, na hora que a empresa está começando a dar lucro, na hora que a empresa de Pedro começa a trazer retorno, na hora que ele vê o barco cheio de peixe, ele como pescador fala: eu vou lucrar tanto com essa quantidade de peixes. Quando eu chegar lá, eu vou ao mercado e vou vender e vou levar a provisão para minha casa. Quando Pedro começa a ver a provisão chegar na casa dele, que ele olha para o barco cheio, Jesus fala: agora vem, larga o barco e vem comigo que eu vou te fazer pescador de homem. Porque ele não pediu Pedro para largar o barco quando estava vazio? Porque seria fácil largar o barco vazio, Márcio. É fácil atender a um chamado, atender a um ministério, quando nós estamos na prova, quando não tem nenhuma expectativa de vida. Aí é fácil nós largarmos
aquilo que está quebrado, aquilo que está falido, para seguir uma obra ministerial. Mas quando está cheio, quando o barco está dando lucro, quando o barco está dando provisão, quando nós estamos com dinheiro para ir para lá e para cá, quando nós temos condição financeira para viajar, para ir, para ter um lazer, aí quando Deus fala, ei, larga agora tudo e vem, aí fica mais difícil. Porque Ele não faz isso à toa, Ele faz isso porque é necessário que Ele prove ao nosso coração, para ver se nós temos coragem para renunciar, para seguir a Ele. Tenho certeza que não foi fácil, quando o pastor Alexandre estava lá nos Estados Unidos, e o Senhor falou, larga tudo, e volta para o Brasil. Andando de carro automático, casa boa, colégio bom, pretensão para os filhos cursarem as melhores faculdades do mundo, recebendo em dólar, com sonhos de pastorear na América. E aí o Senhor fala, agora vem, eu vou te fazer passar pelos arrastões da Avenida Brasil. Eu tenho certeza que não foi fácil essa escolha. Eu tenho certeza que renunciar nunca será fácil. Deixar algo para trás que é bom para a nossa família, que é bom para nós, nunca será fácil. Mas toda renúncia tem um peso de honra. Toda renúncia tem uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo trabalho terá sua recompensa. Todo trabalho, toda obra terá a sua honra, terá a sua recompensa. Porque Deus é justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele não erra. Ele não deixa de honrar. Quando nós vemos, e eu estudando sobre esse tema, uma das maiores renúncias que Deus revelou no meu coração, foi a renúncia de um personagem bíblico que quase não é falado na Bíblia. O nome dele era Jonathan. Jonathan, amigo de Davi, está no campo de batalha. Ele olha para Davi e fala, Davi, quando você herdar o trono, lembre da minha descendência e faça beneficência para ela. Faça bondade. Seja misericordioso com a minha descendência, Davi. Só que o trono não era de Davi. Legalmente, o trono era de Jonathan, filho de Saul. O rei Saul morrendo, legalmente, quem deveria herdar o trono era Jonathan. Mas Jonathan, sabendo o propósito que Deus tinha na vida de Davi, dá um passo atrás, renuncia o status, renuncia o trono, renuncia a herança e fala, Davi, pode se assentar no meu lugar. Só faz uma coisa, lembra da minha descendência lá na frente, quando tu se assentar no trono, que legalmente era para ser meu, mas eu deixo você se assentar para que o plano de Deus se cumpra na tua vida. Quando Jonathan entende que ele precisava renunciar a algo para que outra pessoa se assentasse no lugar dele, para que o reino crescesse, aí eu entendo um tipo de renúncia que hoje dificilmente pessoas vão fazer. Deixar algo que é seu, deixar um lugar que é seu, para que outra pessoa venha se assentar e tomar posse. Só que a Bíblia fala que essa renúncia de Jonathan teve uma recompensa e uma honra lá na frente, como ele mesmo pediu a Davi. Lembra da minha descendência quando você se assentar nesse trono. Davi herda o trono. Saul e Jonathan morrem. No momento que ele vai se assentar à mesa, vem logo na mente dele e fala, existe alguém ainda da casa de Saul e de Jonathan para que eu possa fazer beneficência? Ziba, seu comandante, fala, tem um. O coxo de ambos os pés, aleijado de ambos os pés, que está lá em Lodebar esquecido.
Então vai lá, bate na porta dele e traz ele para cá, para essa mesa, porque enquanto ele não se assentar nessa mesa, ninguém come, ninguém bebe, ninguém se assenta nessa mesa enquanto ele não chegar. Ziba vai na casa de Mefibosete, traz ele. Quando ele chega diante do rei, ele fala: o que o Senhor quer com um cão? Com um cão igual eu. E aí ele fala, Davi fala: a partir de hoje, você comerá pão todo dia na mesa do rei. Todo dia. Quando Deus me revelou isso, Deus falou fortemente ao meu coração: a tua renúncia vai gerar honra na vida dos teus filhos. A tua renúncia vai gerar honra na vida da tua descendência. A tua descendência vai entrar em lugares que você não entrou por causa da tua renúncia. A renúncia gera honra para a nossa posteridade. Existem renúncias que você faz hoje que você não vai colher, mas os teus filhos vão colher lá na frente. Existem renúncias que você faz hoje que você não vai desfrutar, mas a tua descendência, sem saber por que está desfrutando, vai entrar em lugares que eles não conseguiriam entrar. É quando lá na frente você vê teu filho se formando em uma faculdade. É quando lá na frente você vê teu filho entrando na carreira militar. É quando lá na frente você vê teu filho pregando, teu filho ministrando. É quando lá na frente você olhar e ver teu filho entrando em lugares que você não teria condição financeira para colocar ele, mas o Senhor abre porta por causa da renúncia que você está fazendo hoje. Mas tem coisas que você vai ver a tua descendência tomando posse daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Você nem vai lembrar, mas o Deus para o qual você renunciou vai lembrar. O rei vai lembrar. Davi estava ali simbolizando Deus. Deus lembra de toda a renúncia que você faz pelo reino dele. Pode passar anos, mas o rei lembrou. Ziba nem conhecia Mefibosete mais. Ninguém lembrava mais do nome dele. Mas o rei lembrou da renúncia que o pai dele fez lá atrás. E que era necessário ele receber e tomar posse. É quando nós vemos nossos filhos desenvolvendo dons e talentos que ninguém ensinou, mas que receberam do alto. Porque Deus veio toda a renúncia que os pais, que os avós fizeram, que as gerações passadas fizeram. E aí a nossa geração começa a receber por essas renúncias que foram pagas lá atrás. Em Filipenses 3, Paulo fala que ele tinha renunciado tudo para que o nome de Jesus fosse glorificado. Ele dá um relato de tudo que ele tinha aprendido. Poliglota, falava romano, a língua do latim, a língua dos romanos, falava grego, falava aramaico. Formado aos pés de Gamaliel, que se nós trouxéssemos para os nossos dias hoje, se formar aos pés de Gamaliel era como se formasse na melhor e na maior faculdade da Europa ou dos Estados Unidos. Todo mundo queria ter Gamaliel como mestre. Formado em filosofia, fariseu, doutor da lei. E aí ele renuncia tudo e ele fala: eu tenho tudo isso como esterco para que o nome de Jesus seja glorificado. Só que até o esterco tem sua serventia. Que Paulo estava pregando na linguagem daqueles que viviam da agricultura. E aqueles que viviam da agricultura sabiam que o esterco, ele também tinha sua serventia. O que Paulo estava falando: todo conhecimento que eu adquiri, eu uso como esterco para adubar a terra. Só que eu sei que o esterco sozinho não dá vida. Ele precisa da semente, que é a palavra, e ele precisa da chuva, que é o Espírito Santo. Eu sei que o meu esterco, toda a sabedoria que eu adquiri, se eu lançar na terra sozinho, ele não vai gerar vida. Mas se eu usar junto com a palavra de Deus e clamar para que o Deus venha derramar a sua água, o seu Espírito sobre a terra vai produzir vida.
Se eu colocar a semente no interior da terra, no interior do coração do homem, e adubar com todo o conhecimento, com todo o esterco que eu adquiri na minha vida, usar esse esterco para, em conjunto com a palavra, em conjunto com o Espírito Santo, vai gerar vida. E aí hoje Deus de manhã acrescentou mais algo sobre o esterco. A terra sozinha, sem o esterco, ela gera vida. Só com a semente e com a água. Mas qual é o papel do esterco? Fazer com que a colheita venha mais rápido. Fazer com que a terra venha produzir com mais rapidez. Fazer com que a terra seja alimentada mais rápido e a colheita venha mais rápido. E aí nós podemos comparar porque o ministério de Paulo foi mais abrangente do que o de Pedro, que não estudou, que era indouto, que era iletrado. Paulo escreve quase todo o Novo Testamento sozinho. Paulo alcança cidades aonde os outros discípulos, os outros apóstolos não conseguiram alcançar, porque ele usava o esterco. Quando ele ia na Grécia, ele pregava na língua do grego. Quando ele ia em Roma, ele pregava em latim. Quando ele ia diante do Sinédrio, ele usava todo o conhecimento dele como doutor da lei. Quando ele ia em outras nações, ele tinha como pregar na língua e no entendimento de cada um. Ele usava todo o seu entendimento para que a glória de Deus fosse manifestada através da palavra que é a semente e da chuva que é o Espírito Santo. Então ele não estava rejeitando e nem menosprezando o seu conhecimento quando ele fala que era esterco, mas ele estava dizendo que ele era dependente da palavra e da chuva do Espírito para que a terra viesse a produzir mais alimento e para que a colheita fosse maior. Quando nós começamos a ver que toda renúncia ela gera um preço de honra para nossas vidas, nós começamos a olhar até para a Apocalipse. Quando o apóstolo João está lá arrebatado em espírito, e ele olha pessoas com vestes brancas salpicadas de sangue e pergunta: quem são aqueles ali com vestes salpicadas de sangue? E aí ele escuta a voz de Deus falando: são aqueles que vieram de uma grande tribulação, que perderam a sua vida, que renunciaram à sua vida por amor à minha obra. E eles têm um lugar especial aqui no céu por causa da renúncia que eles fizeram lá embaixo na terra. Então, quando nós começamos a entender que evangelho é renúncia, evangelho é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Evangelho é orar e viver o Pai Nosso não como uma religiosidade, mas começar a meditar naquilo que o Pai Nosso fala. E o Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade e não a minha. Venha o teu reino e a tua justiça. Seja feita a tua vontade. Quando nós vemos Daniel na corte de Nabucodonosor rejeitando os manjares, rejeitando o vinho, rejeitando o prazer, renunciando à sua juventude para servir a Jesus. Quando nós vemos José renunciando também à sua juventude, os prazeres carnais, quando a mulher de Potifar tenta agarrar ele, ele sai correndo e fala que não queria aquilo para a vida dele, consagrando e renunciando a sua vida para servir a Jesus. Quando nós vemos Ruth e Noemi, quando o marido de Ruth morre e ela tem o direito legal de ir embora e se casar de novo, e ela fala: Noemi, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu for eu vou. Ou seja, eu renuncio até a minha vida sentimental, até a minha alegria emocional para continuar servindo a você, estando ao seu lado e fazendo a vontade de Deus. Mas a renúncia que Ruth fez, lá no final, Deus envia Boaz para ser o seu provedor, e ela recebe a honra por ter renunciado no momento que tinha para renunciar.
O momento que tinha que renunciar, ela renunciou. E isso gerou um peso de honra para ela lá no futuro. Então Deus hoje Ele está nos convidando a ter uma vida de renúncia. Deus está hoje nos chamando a renunciar aquilo que nós gostamos, a renunciar aquilo que nos dá prazer, a renunciar aquilo que faz a nossa carne estremecer, a ter uma vida de jejum, a ter uma vida de consagração, a renunciar hoje para que você não venha receber, mas de repente a tua descendência lá na frente receba aquilo que você está renunciando hoje. O Senhor nos chama para uma vida de renúncia. Em um tempo em que o Evangelho tem virado uma moda, em um tempo em que o Evangelho tem, não o Evangelho, mas aqueles que estão mudando o Evangelho, estão fazendo com que você possa fazer tudo dentro da igreja, aquilo que você fazia no mundo. Venha como estás, mas não continue como estás. Só que o evangelho que está sendo pregado é: venha como estás e continue até pior do que você estava lá no mundo, fazendo as mesmas coisas, sem renunciar nada pelo reino de Deus. Só que eu tenho uma notícia: isso não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Eu te provei praticamente de Gênesis e Apocalipse que todos aqueles que foram chamados por Deus tiveram que renunciar suas vidas, seus prazeres, muitas das vezes seus bens, seus status, suas posições, seus orgulhos. Quando nós vemos Deus chamando Jefté, ele tinha sido expulso da casa dos seus irmãos, porque eles não queriam que ele recebesse a herança que era a casa do seu pai, porque ele era um filho de uma prostituta. Eles expulsam Jefté e falam: tu não vai herdar na casa do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Ele vai para o deserto, começa a liderar homens levianos, e quando a sua família está precisando, atacada pelos inimigos, seus irmãos vão até ele e pedem ele para salvar. Naquele momento ali, ele renuncia o seu orgulho, ele renuncia o seu direito de justiça, ele lança fora toda a mágoa, todo o ressentimento e volta para ajudar aqueles que tinham o expulsado da casa e da sua herança. Viver o evangelho é isso. É muitas das vezes renunciar ao teu direito de falar, o teu direito de revidar, o teu direito de pagar com a mesma moeda, o teu direito a ter justiça. Quando o Senhor fala: não, joga a tua justiça, joga a tua razão, direito à razão, renunciar à tua razão, quando você tem razão. Quão difícil é renunciar ao teu direito de razão, para que o evangelho venha crescer. Ser manso, ser suave, ser longânimo, para que Deus venha fazer com que lá na frente você seja honrado, sabendo que todos os homens podem esquecer o que você fez, o que você renunciou, mas o rei sempre vai lembrar. Amém? Que o Senhor possa ministrar melhor essa palavra no seu coração, e que você venha estar meditando nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam o Senhor. Irmãos, que palavra é essa? Foi só isso de palmas? Pode, fique em pé. Senhor, que maravilha, que maravilha. É uma palavra para nós ruminarmos, degustarmos, ficar deixando ela fazer efeito no nosso coração. Não sair daqui e esquecer ali não, irmãos. Palavra como essa nós precisamos ouvir de novo. O bom é que quarta-feira está no aplicativo, está no YouTube, para você ouvir de novo. Aleluia. Mas de ti. Cante
repete comigo. Aproveita essa unção. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare isso, mais de ti, mais de ti. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Mais de ti. Cante, igreja. E menos de mim. Aproveita para rasgar o seu coração. E menos de mim. E menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, cante. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja e todo o seu amor, infinita. Servos de todos os irmãos. Senhor Deus e Pai, essa foi a tua palavra. E quando o Senhor fala, nos constrange. Quando o Senhor fala, Deus leva os nossos corações para a cruz. Porque lá é o lugar de renúncia. Lá é o lugar de crucificarmos, Senhor. Já estou crucificado contigo. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida diária de renúncia. Porque, Senhor, eu sei que tem honra. E nós temos o maior exemplo de todos, que foi Cristo, que levou consigo cativo o cativeiro, que foi até a morte de cruz, mas veio vitorioso, Senhor, se levantou dos mortos, Senhor, e foi, Senhor, recebido. Senhor, no Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. E nesse momento, Pai, que o teu Espírito venha nos ajudar. Venha nos ajudar. Espírito Santo, ajuda a tua igreja. Ajuda o teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha aparecer em nossas vidas. Que o teu nome, Senhor, venha cada dia aparecer através das nossas atitudes diante de ti, em o nome de Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Você pode levantar a sua mão e dar glória ao nome do Senhor.
Pode exaltar a Ele. Alguns glória, dá alguns glórias, alguns aleluia para Ele, alguns glórias, alguns glórias. É para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Renda louvor a Ele, renda glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória. Que Ele cresça, que Ele apareça com a sua glória infinita. Oh, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e todo o seu amor infinita. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele cresça, que apareça a glória dEle. A glória dEle, para Ele, é para Ele, a glória dEle, é para Ele, a glória dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. A Tua bondade que nos segue. A Tua bondade que nos alegra, Pai. E que o Senhor possa estar ainda, Senhor, daqui a pouquinho, que estaremos começando um outro culto. Vamos dar continuidade a esse, na verdade, lá em Campo Grande. Que o Senhor possa estar levando o Teu povo, levando os Teus filhos, e que a Tua presença seja notória, como estamos sentindo aqui, Pai. Em o nome de Jesus, leva-nos, nos guarda, livra de todo perigo, Senhor, de todo alagamento, de todo mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu preparar vocês para uma coisa. Ainda nesse primeiro semestre, nós vamos ter um encontro sobrenatural. Se chama Casa do Oleiro. É um encontro que nós vamos nos retirar e vamos na sexta-feira e vamos ficar o sábado, o dia todo, e voltar no domingo pela manhã. É libertação, é oração, é o tempo todo Bíblia. Pode ter piscina, pode ter o que for, mas isso não é para isso. É um momento que nós vamos fazer um mergulho, assim, mas um mergulho fundo, um mergulho profundo. Nós vamos nos preparar para isso, não é de qualquer maneira. E nós vamos, daqui a pouquinho eu vou passar o valor, estamos vendo o sítio, o local, que a gente vai na sexta-feira à noite. Já chega lá com uma ministração, é bem dinâmico, não é cansativo. Quando você vê que passou, você nem... O sábado, o dia todo na ministração, depois de um domingo, aquele Pentecoste de manhã, e a gente volta para os nossos lares. Se prepara para isso. Se prepara para isso, já começa a orar. Fevereiro agora, 1º de fevereiro,
nós vamos entrar num jejum de Daniel. São 21 dias em jejum. Como nós vamos fazer esse jejum? Já estou avisando agora, hoje é dia 21, então nós temos aí 10 dias para se preparar para entrar nesse jejum. Nós vamos retirar tudo que é animal, tudo que é carne, tudo que é frango, peixe, tudo que é animal, porco. E podemos comer os derivados, ovo, queijo, leite, mas o animal em si não. E doces, pratos, delícias. Pastor, eu não tenho problema com doce. Eu tenho. Para mim é um problema doce. Então eu tiro o doce. Para você não é um problema, você não tira o doce. Aquilo que refrigerante para muitos é um problema. Tira o refrigerante. Café para muitos é um problema. Então tira o café. Para mim é tão difícil tirar o café. Cafezinho. Eu gosto do cafezinho. Toda hora eu quero um cafezinho. E nesses 21 dias eu tiro o café. Então você vai tirar algo que para você é manjar desejável. Aquilo que você precisa daquilo ali. Se eu não tomar o meu café, eu fico com dor de cabeça o dia todo. Hoje eu já não estou mais assim, porque dos jejuns que eu faço, eu sempre tiro o café. Então se eu não tomar café, eu não fico mais com dor de cabeça. Elaine também. Se ela não tomasse café, era dor de cabeça o dia todo. Ela tirou o açúcar do café, parou a dor de cabeça. Né? Então, nós vamos fazer uma dieta uma dieta espiritual nesses 21 dias. E oração, nós vamos ter oração de manhã, de tarde e de noite durante os 21 dias. Nós vamos ter assim um mergulho para a gente começar a quebrar outras coisas, outras barreiras maiores, que não é com força, é só com oração. Então, já vai se preparando, porque é quem tem que começar a preparar aqui. Então já vai se preparando psicologicamente. Não vai se encher de churrasco agora, esses 10 dias, porque eu vou ficar 21 dias sem comer carne, eu vou comer tudo agora, né? Não, vai comer um boi, né? A gente não é jiboia para ficar degustando ruminando durante 20 dias, né? Então, vamos nos organizando para a igreja entrar, irmãos. E eu sei que vai ser bênção. Amém? Amém, irmão? Porque tem algo profético sendo já liberado, mas tem assim uma enxurrada que Deus quer. E aí a igreja, estou sentindo que a igreja está mais preparada nesse momento para isso. Então nós vamos entrar nesse mistério, amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E toda a igreja diga: desejo ser, irmão, uma excelente semana.